Você já reparou como o seu salário parece sumir do nada? Uma hora você tem 3.000 na conta e 5 dias depois tá com R$ 50 penando para chegar ao fim do mês. A real é que o jeito como você usa seu dinheiro assim que ele entra na sua conta define se ele vai durar ou evaporar. E hoje eu vou te mostrar estratégias simples que podem fazer seu salário render muito mais, a ponto de parecer que ele dobrou. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é quanto custa o seu estilo de vida. É simples, não dá para fazer seu salário render mais se você nem sabe o quanto está gastando por mês. Então pegue um caderno e faça as contas. Pegue extrato bancário, veja o histórico do cartão de crédito, enfim, a soma total de suas despesas tem que ser menor do que o seu salário. Se for maior, você está com um grande problema, mas pelo menos agora que você anotou, você sabe que está com um grande problema e precisa resolvê-lo. Então partimos para a próxima etapa. Separe o que é desejo do que é necessidade e diminua seus desejos. Me diz uma coisa, ter um carro de 200 mil é um desejo ou uma necessidade? É meio óbvio a resposta, né? Um carro de 30 ou 40 mil pode até ser uma necessidade, caso você precise muito ter um carro. Mas ter um carro de 100 mil para cima já é um desejo. Assim como ter um celular, isso é essencial. Mas ter um celular que custe o triplo do que você ganha no mês, não é. Então, separe todos esses itens, inclusive suas saídas no final de semana, e veja o que consegue cortar ou diminuir. Por exemplo, as 3 assinaturas de stream que você tem não é uma necessidade, é um desejo, então diminua para apenas uma. O mesmo vale para comer fora de casa. Você não precisa comer fora de casa 3 vezes por semana, pode comer apenas uma vez. Assim, você cria uma diferença maior entre o que ganha e o que gasta. Certo, a próxima etapa é fazer o seu salário render. Em praticamente todo banco, existe um CDB que rende 100% do CDI com resgate imediato ou liquidez diária. Por exemplo, se você tem uma conta na Nubank, existe a opção de criar caixinha. Nessas caixinhas, tem um investimento com resgate imediato. É só você colocar seu dinheiro lá que ele fica rendendo todo dia. E como é resgate imediato, você pode tirar a hora que quiser e o dia que quiser. Esse é um jeito simples e seguro de ganhar um extra só por deixar seu dinheiro lá, sem precisar fazer nada. Agora, se você seguir esses passos, já terá uma margem maior entre seu salário e suas despesas. Então partimos para o próximo passo. Pague ou renegocie suas dívidas com juros altos. As pessoas não sabem, mas tem como ter um retorno garantido de 100% ao ano sobre o seu dinheiro. Nossa, 100% sobre o meu dinheiro? Como isso é possível? É simples, pague suas dívidas. Assim, você tem um retorno garantido sobre o dinheiro que você iria ter que pagar para ela. Porque se você tem muitas dívidas, não tem nem por que investir seu dinheiro. É como se você fosse ao médico e perguntasse quais são os melhores alimentos para comer e exercícios para fazer, enquanto você sabe que tem um parasita no seu corpo roubando todos os nutrientes. O médico vai simplesmente falar que você tem que fazer uma cirurgia para tirar o parasita, porque o problema não é a sua alimentação, e sim a coisa que está roubando ela. Então, se você tem dívidas com juros altos, redirecione tudo o que sobrar do seu salário para quitá-las. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. O primeiro método é o avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, uma de um empréstimo bancário de 5% e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. E o segundo método é o bola de neve. Esse método é o mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso cria uma sensação de progresso mais rápida. No caso do nosso exemplo, seria o contrário. Você primeiro paga a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. E embora esse método possa ser mais motivador, ele custaria muito mais, talvez milhares de reais a mais. Ou seja, vai no método avalanche. Outra coisa importante é pagar suas dívidas no dia do vencimento, nem antes e nem depois. Muita gente acredita que pagar a dívida antes do vencimento é uma boa decisão, mas a verdade é que essa não é a melhor decisão financeiramente falando. E por quê? Bom, se você seguiu o que eu falei, deixou o seu dinheiro rendendo por dia em algum CDB. Então, quanto mais tempo ele ficar nos seus investimentos antes de pagar as contas, mais dinheiro você ganha. Com isso, não vale a pena pagar as contas antecipadamente, a menos que você tenha um desconto para isso. Se não há desconto, pagar antes só significa que você está deixando de ganhar dinheiro. Pode parecer pouco, mas pense no longo prazo. Se você faz isso todo mês, ano após ano, a diferença acumula. A questão aqui não é o valor que você vai ganhar em um único mês, mas sim o hábito de sempre maximizar o tempo que o dinheiro fica rendendo para você. Então a regra é simples, se tem desconto para pagar antes, aproveita. Se não tem, segura o dinheiro investido até o vencimento da conta. O próximo passo é dividir o seu salário em semanas, não em um mês inteiro.
E por que isso faz meu salário valer mais? Bom, porque primeiro, você não vai gastar todo o seu dinheiro de uma vez, pois seu gasto por semana é limitado. E segundo, agindo dessa maneira, você consegue fazer seu salário render por mais tempo na sua conta, o que faz você ter mais dinheiro ao longo do tempo. Então, em vez de pensar que tem 3 mil na sua conta, pense que você tem R$750 a cada semana. Essa técnica é tão simples que parece boba, mas quando você aplica, percebe que o seu dinheiro dura muito mais. A próxima etapa é fazer um fundo de emergência. Acredito que a maioria aqui já saiba o que é um fundo de emergência, mas para quem não sabe eu vou resumir. Basicamente você economiza de 3 a 6 meses de despesas apenas para emergências. Você não mexe nesse dinheiro a não ser que seja extremamente necessário. Por isso é importante que ele fique em uma conta separada da sua principal, e também é importante que ele fique rendendo, assim como o seu salário. Agora vem a pergunta, por que isso faria meu salário valer 2 vezes mais? Bom, suponha que você ganhe 3 mil por mês e tenha um custo de vida de R$2.700. O que sobra você usa para lazer e de vez em quando fazer uma viagem, ou seja, você nunca economiza dinheiro. O problema é que em uma dessas viagens o seu carro quebra e o conserto custa R$900. Como você não tem dinheiro guardado, teve que parcelar o conserto no cartão de crédito em 3 vezes de R$300. No mês seguinte, você recebe seus 3 mil do salário, mas agora, em vez de sobrar R$300, não sobra nada. E a coisa fica ainda pior, porque a sua geladeira quebrou e você precisa comprar outra urgente. Novamente, como você não tem dinheiro guardado, teve que recorrer ao cartão de crédito. E esse é o ponto. Ao não ter uma reserva financeira, seu salário começa a perder valor. Dívidas inesperadas, parcelamentos e imprevistos fazem com que ele vá sendo consumido antes mesmo de cair na conta. E é assim que você acaba gastando sempre mais do que deveria e fica preso em um ciclo onde seu salário parece nunca ser o suficiente. Agora, se você possuísse uma reserva de emergência, não precisaria se endividar no cartão de crédito e o seu salário continuaria sendo 3 mil. No final, quem economiza faz o próprio salário valer mais, porque evita perder dinheiro com parcelamentos e juros, mantendo o controle sobre os próprios gastos. Outra coisa extremamente importante para que o seu salário valha 2 vezes mais é saber que sua renda é relativa. Ué, como assim? Calma, vou explicar. Essa é a Ellen e esse é Rodrigo. Ellen ganha R$100 mil por ano, já Rodrigo ganha 50 mil. Então você pensa, Ellen é 2 vezes mais rico que Rodrigo, certo? Bom, em termos de rendimentos brutos, sim, mas fique comigo até o final para você entender. Ellen trabalha 50 semanas por ano, o que significa que ela ganha R$2 mil por semana, e devido ao seu trabalho exigente, ela também trabalha 80 horas por semana. Então, se fizermos algumas contas rápidas, descobrimos que Ellen ganha R$25 por hora. Agora, passamos para o Rodrigo. Ele também trabalha 50 semanas por ano, o que significa que ele ganha cerca de R$1.000 por semana. Mas aqui está um detalhe, Rodrigo trabalha apenas 20 horas por semana, ou seja, ele ganha R$50 por hora. E em termos de renda relativa, ele é na verdade 2 vezes mais rico que a Ellen. E a situação pode ficar ainda mais interessante. Ellen trabalha em Florianópolis, uma das cidades mais caras do Brasil. Seu custo de vida lá é de cerca de 72 mil por ano, o que significa que ela não consegue economizar muito da sua renda. E também ela não pode deixar a cidade, porque precisa estar fisicamente presente para fazer seu trabalho. Já o Rodrigo ganha seu dinheiro online. Ele não está preso a nenhuma cidade ou país e pode morar onde quiser. Então ele escolheu viver na Tailândia, onde seu custo de vida é de R$20 mil por ano. Isso torna Rodrigo, em termos de renda relativa, ainda mais rico. Ele tem total liberdade para escolher como e onde viver. Entende como dependendo de onde você mora e de como você trabalha, o mesmo salário pode valer 2 vezes mais? Por exemplo, de acordo com o Google, a cesta básica em São Paulo é de R$830. Já em Aracaju, a capital de Sergipe, custa R$550. Fora isso, o custo de um aluguel pode ter uma diferença de 500, 600 ou até R$1.000, dependendo se você mora no centro ou em um bairro mais afastado, fazendo seu salário valer 2 vezes mais ou 2 vezes menos. Bom, agora que você entendeu, a próxima etapa é alocar 10% ou mais do que receber para investimentos que proporcionem crescimento a longo prazo. Isso envolve ações de boas empresas, fundos imobiliários, fundos de índice, casas para alugar, basicamente tudo que vai te dar um retorno ao longo do tempo. Eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos de cada um, e você decide qual se encaixa melhor para você. Os pontos positivos das ações é que você começa com pouco dinheiro, tem um potencial de retorno acima de 12% ao ano e você recebe dividendos. O negativo é que tem uma volatilidade relativamente alta e exige estudo, paciência e tempo.
Já os fundos imobiliários, os pontos positivos é que você começa com pouco dinheiro, recebe uma renda mensal e é fácil de investir. E os negativos é que os rendimentos dependem da qualidade do fundo e do mercado imobiliário. E ao contrário das ações, os retornos dos fundos imobiliários geralmente não passam de 10% ao ano. Agora passamos para os ETFs. Os pontos positivos são a ampla diversificação, ou seja, o menor risco, é fácil de investir e não precisa de muito conhecimento, sendo perfeito para iniciantes. Já os negativos é que você não tem controle, já que você não compra os ativos do fundo e o retorno depende do índice. No caso do BOVA11, que é o índice atrelado à Bolsa de Valores brasileira, teve um retorno médio de 10% ao ano. E por último são os imóveis para alugar. Os pontos positivos é que a renda é relativamente estável e a valorização potencial pode chegar a 13% ao ano. Já os negativos é que tem um alto custo inicial, passando de R$100 mil fácil. Tem muita burocracia e várias despesas de manutenção, fora a dor de cabeça de pegar um inquilino problemático. Bom, existem outros investimentos, mas esses são os mais conhecidos. Veja qual se encaixa melhor com seu perfil de investidor e aloque 10% ou mais aqui. A melhor opção para quem está iniciando ou para quem não quer dor de cabeça é investir em fundos de índice, porque se você começar a comprar ações individualmente, há uma grande chance de cometer erros. Você provavelmente não será um daqueles traders milagrosos que superam o mercado ano após ano, pois não tem acesso às informações necessárias para competir com grandes players. Já os fundos de índice, como o IVVB11, por exemplo, resolvem isso reunindo as 500 melhores empresas em desempenho. Quando uma empresa sai desse top 500, ela é substituída por outra com melhor desempenho. Para você ter uma ideia, o IVVB11 apresentou um retorno acumulado de 444% de 2016 até 2024, o que equivale a um rendimento médio de 22,29% ao ano. E embora o retorno do índice possa variar, imagine que você tivesse investido R$500 por mês nesse ETF durante os últimos 10 anos e continuasse a investir pelo mesmo período nos próximos 20 anos. Ao final, seu patrimônio poderia atingir impressionantes R$12 milhões. Isso mesmo, R$500 mensais poderiam se transformar em 12 milhões, claro, considerando que o retorno médio se mantivesse no mesmo patamar. E embora não haja garantias, o desempenho consistente ao longo de uma década sugere uma boa chance de retornos altos no futuro. Para fechar essa parte, existe uma regra universal sobre investir. O tempo é o seu maior aliado. Por exemplo, imagine dois amigos, a Júlia e o Lucas. A Júlia começou a investir para sua aposentadoria aos 20 anos, enquanto o Lucas começou apenas aos 30 anos. Ambos conseguem investir R$500 por mês em um fundo de investimento que rende, em média, 10% ao ano. Quando chegarem aos 60 anos, quanto você acha que será a diferença no patrimônio? 200, talvez 500 mil? Bom, a verdade é que isso não chega nem perto. Por conta dos 10 anos extras, a Júlia terá 1.700.000 a mais que Lucas. Aos 60 anos, enquanto Lucas teria um patrimônio de 1 milhão, Júlia teria quase 2,8 milhões de reais. Esse é um perfeito exemplo de como fazer seu salário valer 2 vezes mais, só que no futuro. Isso acontece porque os juros compostos precisam de tempo para maximizar os rendimentos. Quanto mais cedo começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. E ao longo dos anos, cada real investido nos primeiros anos gera ganhos sobre ganhos, fazendo uma enorme diferença no futuro. E agora, como último ponto para fazer seu salário valer 2 vezes mais, é evitar a inflação do estilo de vida. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando você recebe um aumento, automaticamente sente que precisa melhorar de vida, comprar um carro melhor, um celular melhor ou até morar em uma casa mais espaçosa. Isso é o que chamamos de inflação do estilo de vida. Quanto mais você ganha, mais você gasta. O problema é que agindo dessa maneira, você nunca consegue construir riqueza. Afinal, não importa se você ganha 50 mil reais, se o seu custo de vida para se manter também é de 50 mil. Por isso, quando você receber um aumento, não gaste mais. Haja como se nada tivesse acontecido. Pague suas dívidas e deixe o dinheiro extra rendendo. E quando você juntar uma boa quantia, vai ver que seus 5 mil, por exemplo, agora aparecem 6, 7 ou até 10, dependendo do seu estilo de vida. Porque você não tem dívidas, seus investimentos continuam crescendo e o mais importante, você não se preocupa se o seu salário vai durar até o fim do mês. Bom, essas foram as 9 coisas que você precisa saber e fazer para seu salário valer 2 vezes mais. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.